É isso aí, pessoal. Olha o esporte aí. Hoje o assunto é montanhismo. Eu sou André Aranha e já sabe, né? A gente sempre começa com uma curiosidade. Bora! O montanhismo, como se chama a prática de aventura para subir em ambientes naturais às montanhas, que são chamadas também de acidentes geográficos. O montanhismo muitas vezes é confundido com o alpinismo, que leva este nome do lugar onde surgiu o esporte. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre montanhismo ou alpinismo, né? Muita gente conhece também essa modalidade esportiva assim. Tô aqui com a Areta, que é fera demais. Tudo bom, Areta? Beleza? Tudo ótimo, André. Maravilha. Tudo então bem. Tá bom. Conte um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, vai, é montanhismo ou alpinismo? Boa. Popularmente, alpinismo, porque todo mundo quando fala alpinismo entende que é uma montanha gelada. Mas na verdade o conceito ao pé da letra está errado, porque alpinismo tem a ver com a cadeia, os Alpes, ali na região da França, Itália. O mais adequado seria montanhismo, porque aí atinge todas as cadeias do mundo. Tá vendo como é bom conversar com quem entende? Como você se interessou aí pelo montanhismo? Vamos seguir então no montanhismo. Bom, eu conheci montanhismo durante meu curso de graduação em Educação Física, onde eu assisti uma palestra sobre o montanhismo, que correlacionava trekking, expedições, escalada. E aí eu fiquei muito apaixonada, porque era uma atividade esportiva no meio da natureza. E para eu conseguir praticar, a forma que eu encontrei foi realmente através do trabalho. Eu procurei uma operadora de montanhismo, me tornei vendedora dessa operadora, depois assistente de guia e me tornei finalmente guia de alta montanha. Por conta desse trabalho, levando pessoas às montanhas pelo mundo, eu realmente fui aí me especializando nessa modalidade. Você já praticou essa atividade em 7, 8 países do mundo inteiro? Exato. Eu visitei 8 países já praticando montanhismo e isso tem me permitido um desenvolvimento muito grande. São 12 anos de experiência nesse meio. Bom, fala pra gente quais as principais montanhas, conte um pouquinho aí da sua trajetória. Que legal. Bom, a minha última realização foi na Bolívia, o Pico Sarrama, que é a mais alta montanha daquele país. Anteriormente eu fiz o Pico Everest, a mais alta montanha do planeta. Mas já visitei Kilimanjaro na Tanzânia, Elbrus na Rússia, a mais alta montanha da Europa. Já estive no Equador, na Bolívia, na Argentina. Na verdade, eu tenho como essa prática algo que me realiza, que me gera desenvolvimento, conhecimento. E mais que tudo, é muito interessante levar pessoas para ter esse tipo de realização também, realizar sonhos. Com certeza absoluta. E qual que é a maior montanha do mundo, assim, a mais complicada? É o Monte Everest, tem 8.848 metros de altitude, então quase 9 quilômetros acima do nível do mar. Está ali no Nepal, divisa com a China, Tibete. Nossa, você já foi lá ou não? Fui em 2021. Então conta pra gente como foi lá, quais as dificuldades que você enfrentou. Quando eu falo de Everest, eu me lembro que tive dificuldades antes de estar lá e, obviamente, durante. Antes, por conta do custo. O custo para escalar a Everest era muito alto para o meu contexto, para a minha realidade. Eu voltei a fazer algo que eu tinha feito na infância para conseguir a grana, eu voltei a ser catadora de recicláveis para conseguir todo o investimento necessário. E aí, esse projeto que se chamou da sucata ao Everest durou 13 meses. E em abril de 2021 eu consegui embarcar ao Nepal para escalar essa montanha. Essa expedição durou 60 dias, na verdade. A gente reservou 60 dias, eu fiquei 54 dias na montanha, passando por processos de adaptação à altitude, passando por gretas, passando por gelo, neve, realmente vivenciando todo tipo de adversidade que a gente pode esperar de uma alta montanha. O que são as montanhas 8.000 que as pessoas falam? Legal. 8.000 são montanhas, são apenas, acima de 8.000, inclusive, são apenas 14 montanhas do mundo. Todas elas estão no Himalaia. 8.000 a gente considera que é zona da morte, é onde é muito difícil a gente sobreviver sem a suplementação de oxigênio, sem cilindro de oxigênio. E no caso do Everest, ela é a mais alta dessas 14 aí. K2. K2 é a segunda mais alta montanha do planeta. Você pretende conhecer também? Ainda não, André. Mas eu digo ainda e não nunca, porque de fato a gente não sabe o dia de amanhã, se porventura a gente terá interesse de estar nesse projeto. Me interessa muito visitar muito mais montanhas pelo mundo, porque eu digo que montanha é sempre para mim escola. Sempre que eu volto da montanha, eu volto me sentindo muito mais forte, empoderada, muito mais preparada para viver o meu cotidiano na cidade. Bom, e
agora uma pergunta que certamente muita gente te faz. Eu já perguntei para você antes da gente começar a nossa gravação. Com certeza o pessoal que está em casa acompanhando o Olha Esporte aí também deve estar curioso. Você não fica com medo da morte, enfim? Eu preciso ser sincera, eu sinto medo sim, e a gente precisa reconhecer enquanto ser humano, isso é comum acontecer, mas à medida que eu sinto medo, eu não permito que isso me bloqueie, que me limite. Eu sei que sim, eu posso conviver com medo. O medo para mim é um estado de alerta, no sentido do que eu posso fazer para melhor executar o meu processo, o meu passo a passo. Eu ressignifico o medo no sentido, é só para te proteger, mas dá para você seguir em frente com medo mesmo. Dá um friozinho na barriga toda vez que você vai? Sempre. E isso eu acho que é o melhor termômetro para dizer, poxa, esse é o lugar que eu precisava estar. Quando perder esse medo, esse frio na barriga, não vale mais a pena estar lá. Pois é, inclusive jogadores de futebol falam isso, né? Às vezes perguntam, você ainda tem um friozinho na barriga quando vai estrear? Às vezes jogadores super renomados, né? De grandes clubes aí do futebol brasileiro, de fora. Aí eles respondem exatamente isso, olha, a partir do momento que sair aquele friozinho na barriga, tá na hora de parar de jogar bola. Então, eu imagino o friozinho na barriga que vem também, né? Exato, eu tô de acordo. Eu entendo muito bem a fala do jogador de futebol, eu que sou apaixonada por futebol desde a infância. Joguei futebol por muito tempo, na minha infância e adolescência, mas o esporte nos permite isso, perceber que apesar da adversidade, apesar do medo, por exemplo, é possível a gente seguir, é possível a gente se preparar da melhor maneira possível e executar com excelência aquela prática que a gente escolheu. Quais as dicas que você dá para o pessoal que está em casa acompanhando a gente e tem interesse de iniciar? Poxa, eu diria que montanhismo é para todo mundo. Existe trekking, existe escalada, existe alta montanha, existe escalada técnica em rocha, em gelo. Existem muitas possibilidades e o ideal é você reconhecer que você pode sim estar imerso nesse lugar natural, de natureza, e reconhecer quem é que pode contribuir para você se preparar adequadamente e garantir segurança. Sim, a gente quer, por vezes, chegar no topo de uma montanha, mas acima de tudo, quer voltar em segurança para nossa casa. Então, buscar treinamento, buscar acompanhamento, buscar operadoras ou clubes que, de fato, tenham pessoas com experiência, super profissionais para lhe acompanhar, porque é para todo mundo. Existe um passo a passo muito adequado aí para a gente seguir e realizar com muito afinco. No momento que você está lá praticando montanhismo, como é a alimentação? O que você tem que levar? No caso do Everest, aí, que foi a mais alta montanha que eu escalei, até o campo base a gente tinha uma estrutura ótima. Tinha macarrão, tinha hambúrgueres, tinha arroz, lentilha, tem um famoso prato... Até um hambúrguer? Até hambúrguer, refrigerantes, chás. Então até o campo base a estrutura é muito boa, porque a gente conta com uma barraca cozinha, com pessoas cozinhando pra gente nesse sentido. Dali em diante, então, campo 1, campo 2, campo 3 e campo 4, que estão de 6.100 metros até 8.000 metros de altitude, a gente passa a ter um pouco mais de restrição alimentar. E aí a gente passa a comer muito mais comida liofilizada, que é praticamente desidratada, em que a gente acrescenta um pouco de água fervida naquela comida que estava seca e se alimenta daquilo ali parecendo um ensopadão, assim. Mas ainda assim é balanceado, agradável, saboroso. Bom, e no Brasil? O Brasil não tem jeito, né? Para praticar o montanhismo. Então, no Brasil a gente não tem montanhas acima de 3.000 metros, mas ainda assim tem lugares muito adequados para a gente fazer um treinamento pré-alta montanha. Serra da Mantiqueira, Caparaó, Itatiaia, Serra Fina. Como é no Brasil? Olha, no Brasil a gente tem possibilidade de estar nas montanhas, em cadeias, principalmente Mantiqueira, e é um excelente lugar para fazer treinamento pré-alta montanha. Por exemplo, fazer Serra Fina, Itaguaí Marins, Itatiaia. A gente vai encontrar um terreno diverso, terreno acidentado, muito aclive, muito declive. A gente carrega mochilas super pesadas nesses lugares. A gente tem que preparar nossa comida, carregar água, montar barraca. Então, absolutamente é um ótimo treinamento antes de ir para alta montanha. O que a gente não terá realmente é a altitude, é o ar rarefeito. Um dia você vai me levar para algum lugar para eu dar aquela escalada, praticar o alpinismo, o montanhismo. Meu Deus do céu, imagina? Para mim seria um grande prazer. Muito mais do que ter a autorrealização, me encanta muito levar pessoas até a realização dos seus sonhos. Aê, obrigado. Obrigada a você.